Olá, criptomaníacos! Na semana passada, eu falei para vocês que apesar de eu ter comprado tudo que me restava aos 60k do Bitcoin, provavelmente esse não seria o fundo do poço do bear market. Por quê? Porque são muitos meses de bear market. Ainda faltam aí, sei lá, entre 4 e 8 meses de bear market pela frente. É muito tempo para surgir alguma notícia macroeconômica, algum medo no mercado que faça o Bitcoin ter alguma correção. E não demorou uma semana para isso acontecer. O Trump começa agora a gerar pânico no mercado de novo, com aquele assunto que já gerou queda no passado, que foi o tarifaço. E notem que agora nós temos a comprovação de como o tarifaço está sim impactando negativamente o preço do BTC. Lançou o tarifaço, o preço caiu. A Suprema Corte removeu o tarifaço, o preço subiu. Aí o Trump imediatamente coloca o tarifaço de volta e o preço do Bitcoin volta a cair. Essa instabilidade do mercado está sim afetando o preço do Bitcoin. A minha compra aconteceu onde era o meu alvo. Estão vendo na tela aí o gráfico diário do Bitcoin. Vocês lembram da bandeira de baixa que está mostrada aqui para vocês, né? Nós temos uma bandeira na cor vermelha, eu peguei o mastro, joguei para baixo, bati aqui ao redor dos 60k, que foi a região que eu fiz a compra. Bateu no alvo, entrei 100% comprado. E disse para vocês, o normal seria, tecnicamente, o preço voltar a subir. Só que é muito tempo de bear market. A gente está esperando por meses de bear market. Alguma coisa pode gerar essa queda no Bitcoin. Bitcoin que está corrigindo no dia de hoje, está aí ó, nos 64.200, mas até me surpreendendo positivamente. Porque antigamente, esse tipo de abalo, esse tipo de medo no mercado, faria todo mundo fugir do Bitcoin. Quedas de 10, 20, 30% em um dia, como em ciclos anteriores. E o Bitcoin, ele permanece na mesma região, acima da média de 200 semanas. Será que veremos quedas abaixo da média de 200? Abaixo dos 58k, que foi o fundo do poço há poucas semanas atrás? É o que discutiremos no vídeo de hoje, que eu conto aí com seu like e com a sua inscrição. Porque é nesse momento que você faz dinheiro. Não é comprar no topo. Comprador de topo perde dinheiro. Comprador de fundo fica rico. Então agora é o momento de se interessar nesse assunto e seguir esse canal. Falando em comprar Bitcoin e ganhar dinheiro, deixa eu fazer um alerta para vocês que usam P2P, que usam os serviços da Spike to Spike. Não faça a compra pelo navegador do celular. Se você quiser usar o celular, faça isso com o aplicativo de celular. Na página inicial aqui da Spike to Spike, você tem aqui tanto o aplicativo para iPhone quanto o aplicativo para Android. Você clicando aqui vai ter um passo a passo de como realizar essa instalação, já que não estão nas lojas oficiais, por motivos óbvios, né? Tanto do Android quanto do iPhone. Você baixa aqui, segue o passo a passo. Se tiver dúvida, coloca nos comentários que eu posso fazer um tutorial pequenininho para vocês, voltado para quem quer usar aplicativo no celular. Agora, quer usar navegador? Não funciona no navegador do celular por enquanto. Por quê? Porque não tem notificação. E a Spike to Spike depende de notificar. Olha só, estamos aguardando lá o seu depósito. Olha só, foi depositado. Então, sem essa notificação, o processo não fica legal. O que você faz? Use o computador. Use o seu notebook ou o seu computador. Vem aqui na página da Spike to Spike e aí sim você pode fazer todo o processo pelo navegador do computador. Lembrando, eu sei que a gente não gosta de liberar ali notificações dos sites, mas no caso da Spike to Spike, você precisa ligar, ativar as notificações justamente para receber ali quando sua ordem for completa, for aceita, sua transação for realizada. Então, ativa a notificação e faz o trade normalmente aqui no site da Spike to Spike, sempre usando o perfil que você vai criar, seja com e-mail, seja com a chave privada que você vai criar aqui na Spike to Spike, tá? Criou a sua chave privada, vai aparecer aqui, salve ela, tá? Guarde como você faria com qualquer carteira por aí, porque aí você sempre vai usar a mesma conta nas transações, tendo tanto histórico quanto vantagens dessa transação, porque você precisa ter um histórico para ser confiável numa plataforma P2P. Afinal, você está vendendo e comprando diretamente de outras pessoas. Depende de reputação. Então, salve aqui, tá? As suas informações, continua, e aí sim você vai entrar na página de trade para comprar ou vender criptomoedas diretamente com outras pessoas, sem depender aí de plataformas centralizadas.
Só lembrando que usando o meu QR Code ou o link da descrição, você tem 20% de desconto na Spike to Spike. Então use para não pagar caro. Mas bora entender o que o Trump está fazendo. Vocês lembram lá que a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha removido o tarifaço. Opa, ficou todo mundo mais calminho, mais tranquilo. O comércio mundial vai voltar a funcionar como antes, vai tudo ficar uma maravilha. Bitcoin até voltou a subir. Imediatamente ele veio com essa bomba aí. Bitcoin cai após Trump anunciar tarifas globais de 15%. Ele aumentou as tarifas globais. E mercado espera mais queda. O temor é de que a medida seja o início de uma deterioração mais ampla no ambiente econômico global, capaz de desencadear uma queda mais profunda nos mercados financeiros. Hoje, o Trump ameaçou o mercado. Países que quiserem brincar com a decisão da Suprema Corte enfrentarão tarifas mais altas. Então ele já aumentou a tarifa, já colocou 15% para todo mundo e disse que quem brincar, quem gostar dessa ideia da Suprema Corte americana de não pagar tarifa, lá na frente vai pagar mais caro. Está ameaçando países, ameaçando o mercado. E investidor é um bichinho medroso. Ele não gosta de indecisão, ele não gosta de ameaças. Ele tende a fugir de ativos de risco e migrar para a segurança de ativos como, por exemplo, o ouro. E é isso que a gente está vendo. O Bitcoin deu uma afundada, mas uma afundada até leve. Uma afundada pequena. Ele não foi buscar um novo fundo, um fundo abaixo dos 58K, abaixo da média de 200 semanas. Será que isso é uma demonstração de força ou é somente um momento de reflexão passageira? Em breve buscaremos novos fundos. Vamos analisar. A gente pode começar a análise pela pesquisa no Google. Quando as pessoas estão desesperadas, o que elas vão pesquisar no Google? Bitcoin morreu? Bitcoin vai a zero? São exatamente as duas pesquisas que temos aqui, tá? Bitcoin está morto, Bitcoin vai a zero. Então, Bitcoin está morto é na cor azul, essa linha na cor azul, Bitcoin vai a zero é a linha na cor vermelha. E vocês vão ver que elas se acompanham. Essas frases, né, esse medo, anda junto. E sempre que ele está num topo histórico, foi o fundo do poço do bear market. Como vocês podem ver aqui em 2018, né, tivemos picos nessa pesquisa e também aconteceu o mesmo em 2022 na mesma região. Agora, nós estamos num pico ainda mais alto por essas pesquisas, por esses mesmos termos. Então, nunca tivemos tanto medo em relação ao Bitcoin a zero ou o Bitcoin estar morto. Em geral, isso aqui indica o quê? Fundo do poço do mercado. Mas como é que a gente sabe se agora é o topo? Porque não começou a cair, não fez ainda aquele topinho, né, da montanha. Não, está subindo essa pesquisa. Então, ela pode continuar subindo. A gente pode fazer um topo muito mais alto do que está agora. Isso não confirma para a gente que é o fundo. Confirma para a gente que o medo está crescendo com relação ao Bitcoin ir a zero. E isso explica o preço atual. Você já parou para pensar que o preço de hoje ele é menor do que o preço antes do último halving do Bitcoin? Ou seja, o Bitcoin tinha uma inflação maior e ele valia mais do que vale agora. O Bitcoin hoje ele está mais barato do que antes do Trump ser eleito. Ou seja, quando tínhamos um governo contrário ao Bitcoin, o preço do Bitcoin era mais alto. O preço hoje é mais barato do que na alta histórica de 2021. Estamos falando de 5 anos atrás. Nós voltamos 5 anos em relação a preço. Será que tudo isso faz sentido? O Bitcoin hoje, ele está num governo que apoia, ele tem uma inflação menor, porque passou pelo halving, ele tem diversas empresas com centenas de milhares de Bitcoin, ele tem ETFs, fundos de investimento como BlackRock investindo, e ele é mais barato do que quando a gente não tinha nada disso. Faz sentido para vocês? Logicamente, não faz sentido. É por isso que esse momento é um momento de oportunidade. Você tem a opção de comprar o Bitcoin em 2026 com preço de 2021. Mas o mercado não está enxergando nada disso porque estão com medo. Ninguém olha para fundamento nenhum. E isso é uma oportunidade para você que ainda não é rico. Rico gosta de estabilidade. Você não pode gostar de estabilidade. Você não pode. Porque se tudo ficar como está, estável, quem é rico, quem é pobre. Não vai ter mudança. A mudança só acontece quando o negócio fica maluco, o preço dos ativos fica completamente perdido, e aí você consegue comprar aquilo que é de rico
com preço de pobre. Quando a poeira baixar, esse ativo que você comprou aqui vai multiplicar de valor. É o que acontece em todo o ciclo. Quando eu comprei Bitcoin a $4.000 em plena pandemia, começou Covid, todo mundo correndo do Bitcoin, eu abri vídeo para vocês e comprei 5 Bitcoins no fundo do poço. Todo mundo me chamou de maluco. Por quê? Porque o Bitcoin ia a zero. Como, Guilherme? Isso é pandemia. Vai durar anos. O Bitcoin vai morrer nesse processo. Eu fui lá e comprei. O que aconteceu poucos meses à frente? O preço saiu de 4 mil e foi bater em $69 mil. Essa multiplicação de patrimônio que eu estou explicando para você. Quem é rico não quer isso. Quem é rico quer estabilidade. É por isso que diversificação é estratégia para quem já é rico. Para quem não quer mudança. O cara vai ganhar num ativo, vai perder no outro ativo, e aí na média ali, ele fica onde ele está. Tudo certo. Isso não muda a tua situação. Você precisa de volatilidade. E o Bitcoin está te dando uma nova oportunidade de loucura. De poder comprar um ativo e daqui a alguns meses, esse ativo multiplicar por 5 vezes, 10 vezes. E é isso que vai te tirar daqui e te colocar aqui. Pare de agir por impulso, que é o que os investidores fazem. O ativo está lá no topo, já está muito esticado. Está todo mundo comprando, está todo mundo empolgado. Aí você faz o quê? Compra, 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 compra. Não tem que ficar fazendo compra, 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 compra. Porque ele está muito esticado para cima. Aí quando ele está esticado para baixo, que a oportunidade de você fazer isso, aí você não faz. Aí você para. Está seguindo manada. Então pare de agir por impulso. Isso não significa que durante o bear market, que pode levar meses, a gente não veja o preço em algum momento abaixo da média de 200 semanas. No ciclo passado aconteceu. O preço visitou, durante algum tempo, valores abaixo da média de 200 semanas. Não uma queda tão forte, acho que ficou 12% abaixo da média de 200 semanas no máximo, né, no fundo do poço. Então não é que é uma queda profunda, é uma queda dolorosa. Às vezes é uma dor necessária para limpar de vez o mercado, mas continua sendo oportunidade. Por isso que ir comprando ao longo do bear market é a estratégia correta. Você não sabe o que o preço vai fazer, mas você sabe que durante alguns meses é provável que ele fique numa faixa de dor. E essa é a faixa que muda você de patamar. Eu lembro lá em 2018 que o preço ficou muito tempo nos $6 mil. Ele lateralizou $6 mil e eu cravava no canal para vocês que $6 mil é o fundo do poço. $6 mil, ó, fundo do poço. Tem cheiro de fundo do poço, parece fundo do poço, e eu comprando, 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 comprando. Não estava me doendo tanto. Mesmo tendo tido uma queda tão forte de 20k para 6k, eu estava ali confiante, animado, que não é um bom sinal. E a queda veio. Acontecem questões fora do Bitcoin que geram medo no mercado e o preço desaba de 6k para 3k. Aí, de forma muito mais rápida, ele se recupera. Mas essa queda de 6k para 3k, essa doeu. Essa doeu, essa foi pesada. Mas as compras que eu fiz em 6k mudaram a minha vida. Elas mudaram a minha vida. Foi para 3k e depois ele disparou. Sobe, 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 sobe para um novo ciclo. No ciclo passado, em 2022, também tivemos um cenário parecido. Não tão longo como a lateralização dos 6k em 2018, mas vocês podem ver aqui no gráfico, né, a posição 2, que foi um momento de lateralização pouco acima da alta histórica anterior, então ficou ali em 20 e poucos K durante algum tempo e teve aquela queda que eu disse de mais uns 12% para atingir o fundo do poço nos 15k. E aí sim foi o fundo do poço, o preço recupera e volta a subir para um novo ciclo. Será que agora estamos no mesmo processo? Ou seja, nesta zona 2 aqui, atual, né, com preço em
60K, ao redor de 60K, podendo gerar uma queda maior e repetindo o padrão do ciclo anterior? É possível. A gente não tem certeza, mas pode vir uma notícia ruim, uma nova guerra. Trump está aí ameaçando também uma guerra. Então coisas podem acontecer que gerem esse esgotamento total no interesse por ativos de risco e uma queda maior. Ou pode não acontecer. O que você faz para mitigar esse risco? Compre toda semana. Não é a fase agora de comprar só uma vez por mês, porque aí fica muito longo. A gente sabe que tem mais o quê? Vai ter 30, 40 semanas de bear market. Então você divide. Se você recebe o seu salário uma vez por mês, você vai dividir em 4 vezes. Vai comprar uma parte em cada semana ao longo desses meses para fazer um preço médio no fundo. Então se está 60K, 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 cai para 40K, não tem problema. Você vai continuar comprando em 40K, reduzindo o seu preço médio de 60 para 50, que seja. Né? E quando o preço voltar a subir após o bear market, o preço vai sair de 50 e vai bater lá em, sei lá, 200K. A multiplicação que você vai ter de patrimônio é o que vai tirar você da situação atual para uma situação muito melhor num prazo que é humanamente impossível com o trabalho. Não adianta, você não consegue multiplicar o seu patrimônio em 3, 4 vezes em questão de meses. Foi esse tipo de estratégia que mudou a minha vida, porque eu nunca vendi topo. Como vocês sabem, né? Eu erro todos os topos. Agora eu comprei todos os fundos. Sabe, sei lá como, a minha coragem em relação ao Bitcoin, a minha convicção em relação ao Bitcoin faz com que eu compre todos os fundos da história do Bitcoin. Se no ciclo anterior 60K era topo, 60K no ciclo atual é fundo, vejam vocês. A cada ciclo, o topo se transforma num preço ruim, o que significa que você está enriquecendo. Por enquanto, o gráfico semanal ainda está maravilhoso, na minha opinião, tá? Porque estamos repetindo o padrão histórico. O padrão de fazermos fundo na região da alta histórica do ciclo anterior. Então, se essa região é 65, 69, nós estamos aqui em 64. Na mesma região, né? Essa região de 60K, que era o topo do ciclo anterior, assim como este fundo aqui de 2022 ficou na região dos topos do ciclo anterior, né? Que batia aqui também nessa região de 20K até 14K. Então, esse é o padrão histórico para o Bitcoin que continua respeitando inclusive a linha vermelha, que é a média de 200 semanas, tá? Que está em 58K, que foi o menor valor que a gente pegou nesta queda de bear market. Portanto, enquanto estivermos acima de 58K, está tudo perfeito. Um rompimento semanal dos 58K vai gerar este problema aqui que vimos somente acontecendo no ciclo anterior, que foi o quê? O preço derreter abaixo da média de 200. Isso é incomum, só aconteceu uma vez na história e demanda um medo acima do normal. Aparentemente, o tarifaço não gerou medo suficiente para gerar essa queda. Mas podemos ter guerra, podemos ter problemas ao longo dos próximos 3, 4, 5 meses. Sabe-se lá o que está na cabecinha dos parasitas. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.